E aí, pessoal, boa noite para você. Mais uma vez estamos aqui no Pode Perguntar. E antes de trazer informações sobre o Marcos Barril Novo, que é nosso convidado, né, eu fiz uma caixinha de pergunta e as pessoas indicou as pessoas que elas queriam que tivesse aqui no Pode Perguntar falando sobre saúde mental. E o Marcos foi muito bem indicado. Nós fizemos o convite para ele, ele aceitou e hoje à noite nós vamos estar conversando com ele, falando um pouco sobre treinamento emocional e como ele pode te auxiliar na sua saúde mental. E hoje eu estou aqui com o Marcos Barril Novo, conhecido como Barril, né? Marcos, treinador de inteligência emocional. O que seria isso para as pessoas entenderem o que é esse treinamento, o que é inteligência emocional? Perfeito. Se apresente para as pessoas saberem sobre esse tema que eu também não conhecia. Comecei a seguir o Marcos justamente quando algumas pessoas me indicou ele para falar sobre saúde mental. E eu falei, olha, que sacada essa questão do treinamento, né, da inteligência emocional. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso vereador, Gustavo Pompeu, pelo convite. Aceitei de primeira, até porque é uma honra, né, aceitar esse convite. Então, muito agradecido pelo convite, por estar aqui e por estar contribuindo com esse assunto que as pessoas deixam escapar um pouquinho. O dia a dia, na verdade, nos fazem esquecer essa parte que é a saúde mental. A gente cuida de toda a saúde. Você vê pessoas cuidando das outras saúdes, são 8, 10 saúdes. Tem gente que fala 8, 7, 10 saúdes, mas não interessa. A gente cuida de todas as saúdes. E a mental, geralmente, ela fica um pouquinho mais para trás. A gente se preocupa com a intelectual, com a física, com a emocional, né? Quer dizer, a emocional é a que a gente deixa mais de lado, que é dessa que a gente vai falar agora. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcos Antônio Barril Novo. Eu sou conhecido também como Barril Novo, né, nas minhas redes sociais. E eu sou natural de Santo André. Eu vim aqui para Piracicaba por uma oportunidade de emprego há 12 anos atrás. E eu tenho 33 anos de trabalho em regime CLT. Então, 33 anos trabalhando na indústria. Dentro de empresa. E nos últimos 12 anos, quando eu vim aqui para Piracicaba em 2011, né, eu fui convidado para vir para cá para trabalhar na área de gestão de pessoas. E eu já gostava de trabalhar, de fazer alguma coisa, fazia um trabalho paralelo. E quando eu vim para cá, para Piracicaba, trabalhar com gestão de pessoas, eu senti essa afinidade. E aí eu fui me formando, fazendo alguns cursos, e até então, dentre várias outras formações, a principal que eu fiz foi a de treinador de inteligência emocional. Se é treinadora, porque isso é feito durante o dia, no dia a dia da pessoa, a pessoa pratica. Na verdade, existe um treino. Quando eu falo treinadora, né, você perguntou o que é o treinamento, né? O treinamento é uma imersão, né? Eu tenho várias configurações, tem uma imersão de 24 horas, tem uma de 8 horas e tem uma de 60 horas. Então é uma imersão onde a gente aplica algumas técnicas, né, para que a pessoa comece a enxergar a inteligência emocional. Perfeito. Eu vou começar então pela primeira pergunta, agora que nós já fizemos uma breve apresentação do Marcos, né, Barril Novo. O que é inteligência emocional, Marcos? Boa. E o que ela pode ajudar na saúde mental da pessoa, influenciar na saúde mental do ser do indivíduo? Então, quando eu falei do treinamento, né, a pessoa fica pensando, mas treinamento de inteligência emocional. Na verdade, existem vários lugares, várias pesquisas, fontes de pesquisas que falam da inteligência emocional. Mas o primeirão lá, o Daniel Goleman, foi o cara que... Ele é referência. Isso, é a referência aí, né? Quem quiser, inclusive, ler o primeiro livro dele, que fala ali sobre inteligência emocional. Ali ele fala totalmente sobre a inteligência emocional. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para você aqui que a inteligência emocional, ela é bastante ampla. E ela tem vários braços. Mas aqui com você, e para que todo mundo que está aqui com a gente entenda realmente o que é inteligência emocional, eu vou ser superficial na explicação, mas profundo no conteúdo. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes de teoria. Eu acho que a pessoa tem que realmente... O meu papel principal como treinador de inteligência emocional, em primeiro lugar, é desbloquear as pessoas da inteligência emocional. Em segundo lugar, porque ela entenda de uma maneira mais simples. Entendeu? E como isso influencia na saúde mental dela? Então, eu vou falar para você primeiro o que é, então. Vamos lá. Inteligência emocional é você saber reconhecer as suas próprias emoções. E depois que você reconhece essas próprias emoções, é o que você faz com ela.
E aí engane-se aquele que pensa, que fala, a pessoa tem conhecimento de inteligência emocional, então esse aí não tem emoção. Não tem como. A gente sempre vai ter... Tá no DNA, né? Tá no DNA e as emoções vão vir todas. Inclusive eu sou treinador, tenho várias técnicas, conheço vários braços, mas eu tenho as emoções. O diferencial de uma pessoa que tem inteligência emocional é quando ele sabe, ele reconhece aquela emoção que ele está tendo e aí ele sabe o que fazer com ela. E mais uma coisa que também é parte de ter inteligência emocional é a empatia. É reconhecer a emoção do outro. Aí fechou o ciclo de o que é inteligência emocional. Eu sei que eu tenho as emoções, eu identifico a emoção que eu estou agora, eu sei o que fazer com ela e também identifico a emoção que você está. Perfeito. Nós falamos do benefício da pessoa ter, né, essa inteligência emocional. E qual que é o malefício dela não ter contato ou não entender o que é a inteligência emocional? Quando a pessoa não tem o contato, não sabe o que é ou como usar a inteligência emocional, o que acontece depois eu vou falar os principais, mas eu vou falar de uma emoção agora, o medo, por exemplo. Então a pessoa, medo é uma emoção, a pessoa que tem medo e não tem inteligência emocional, ela deixa esse medo controlar ela para tudo aquilo que ela vai fazer, porque ela não reconhece que ela tem medo. E aí quando a pessoa não reconhece que tem medo e não sabe o que fazer com ele, esse medo nesse momento está controlando aquilo que ela está fazendo. O grande lance de não ter a inteligência emocional é que essa emoção, a cada vez que vai passando, a cada vez que ela vai se repetindo, depois eu vou falar um pouquinho de neurônio, o cérebro vai se acostumando e isso aí vai se agravando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do medo que eu disse agora. A pessoa tem medo do escuro. Vamos dar um exemplo qualquer, tá? Medo do escuro. Qual que é o medo do escuro dessa pessoa? Provavelmente ela tem medo do escuro de ir numa mata fechada, é escuro, tem medo. Ou ela tem medo de andar sozinha na rua e tiver escuro. Legal. Ela não sabe lidar com esse medo, ela não identifica essa emoção, ela não sabe lidar com a emoção e não sabe o que fazer. Esse medo vai vir, talvez, para o quintal da casa dela. Ela já tem medo do escuro do quintal da casa dela. Daqui a pouco ela tem medo do escuro de um cômodo da casa. E quando perceber que não, ela pode estar com medo do escuro do próprio quarto que ela dorme. Então esse é o malefício da pessoa não entender o que é as emoções, não saber identificar as emoções e o que ela quer dizer com isso. Talvez esse medo ele tenha algo que vem lá do passado e ela consiga até identificar. Mas o malefício é esse. Se você não identificar, ele vai crescer. Nós estamos falando, então, para as pessoas, só recapitulando, sentimento é algo, então, natural do ser, não temos como emoção fugir vem disso, e não tem emoção. como. Isso. Então, é importante esse autoconhecimento para ela, até dar nome, né, emoções, às vezes a gente sente algo e não tem nome, não consegue isso. E a inteligência emocional serve para isso também, né, para a gente dar nome, identificar, se autoconhecer. É nesse sentido que a inteligência emocional ajuda a pessoa na saúde mental dela e na vida social. E aí você vê, né, eu dei o exemplo do medo, né? Eu só falei de uma das emoções. Aí tem a raiva, aí tem a angústia. Tô falando das ruins, né? Também tem a alegria, tem o amor, tem a tristeza. A tristeza é uma ruim também. Então o que acontece? Todas elas se acumulando e você não sabendo lidar com todas elas, aí não tem como a pessoa vai estar com a saúde mental mega prejudicada. Você falou uma frase muito boa que eu gostei, lidar com elas. Isso. Mas temos também, além de sentimentos positivos, como amor, alegria, felicidade, temos também sentimentos negativos. Perfeito. Como lidar com esses sentimentos? Essa inteligência emocional, esse treinamento, ele também ensina as pessoas a lidar com sentimentos negativos? O que ocorre? Os sentimentos negativos, quando a gente tem um sentimento negativo, ele foi formado em algum lugar, um ambiente externo. Às vezes a pessoa sabe da onde que provém esse sentimento negativo. Um trauma, algo que passou na infância. Então, ela, na maioria das vezes, a pessoa sabe o porquê que ela tem esse sentimento negativo. Porém, pode acontecer também dela não saber e tá tudo bem. O que ela precisa fazer, como eu falei da inteligência emocional, é identificar esse sentimento negativo. E aí, quando ele, por exemplo, o sentimento negativo me traz, igual você falou, dar nomes, né? Não precisa ser o nome que todo mundo colocou lá no livro. Um nome seu. Você precisa ser. Eu tô com angústia, eu tô com
sei lá, um sentimento de abandono, não sei. Eu sei o sentimento que eu tô. E aí eu falo, por que eu tenho esse sentimento? Tá, e o que esse sentimento está querendo me trazer? Porque quando eu tenho um sentimento de medo, tá, eu tenho medo do escuro, igual eu dei o exemplo. Tá, por que eu tenho medo do escuro? Porque alguém vai me assaltar? Porque vai vir um bicho-papão? Porque vai cair algo no... Por quê? Então quando você começa a questionar esse sentimento, você começa a lidar com ele, você já está lidando com ele. O problema é que quando a gente tem um sentimento, a gente ignora. Esse ignorar o sentimento e deixar que ele vai embora sozinho é o que faz mal. É o que começa, aquilo que eu falei para você, começa a fazer a cascata. E aí ele vai aumentando, porque você vem e ele deixa passar. Você nunca lida com ele. Tem uma poesia de William Shakespeare, né, que ele fala que ou você controla suas emoções ou elas te controlam. Exatamente. Eu tenho um exemplo, inclusive, para falar sobre isso. E a inteligência emocional vai nesse sentido. Vai nesse sentido. Você falou de uma palavra muito importante, que é a questão da compaixão, né? Compaixão se cultiva. Qual é a importância da compaixão para nós termos com nós mesmos e com o outro? Então, na inteligência emocional, inclusive ela é um dos pilares também, né? A inteligência emocional ela é dividida em alguns pilares, e um dos pilares, ela não cita que a compaixão é um pilar, mas ela fala da empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional, onde ela cita a compaixão também, né? E aí o que acontece? Quando você tem, primeiro consigo mesmo, é você com você mesmo, e você consegue identificar no outro, você começa a trazer esses benefícios da compaixão, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer o outro, você começa a colocar esses benefícios para você e para o outro. Então, a interpretação de mundo muda. E a compaixão para si também é importante. Muito importante. Né? Entender, você entender que você é assim, que você está passando por isso. Eu escutei uma frase, não tem muito tempo, é recente, que a gente nunca é nada. A gente sempre está. A gente costuma falar, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não é estar. Até a condição financeira, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou... Você não é, você está. Entendeu? Se você não é e você está, você pode mudar. Aí é onde entra a compaixão. Você não é aquilo, você está naquilo. Seja bom ou seja ruim. E você pode, então, mudar de estação. E você aí de casa tá digerindo, né, bastante informação, eu também tô com bastante informação, mas pelo que eu tô entendendo, Barril, essa questão da inteligência emocional, ela é importantíssima até pela relação das pessoas, né? Isso, a relação interpessoal. Na família, no trabalho, na sua vida, numa relação amorosa, ele serve também para ajudar nessa relação entre pessoas, né? Exatamente. Lembra que eu falei para você no começo que a inteligência emocional tem vários braços, né? Tem um braço que eu vou citar aqui, que eu acho legal citar, porque foi inclusive um dos primeiros cursos que eu fiz, que é PNL, Programação Neurolinguística. E lá na Programação Neurolinguística ela fala muito sobre isso, e que a inteligência emocional abraça esse braço, ela tem esse braço também, que é o fato dos relacionamentos interpessoais. Olha só, a programação neurolinguística nada mais é do que, só para explicar rapidamente, quem nunca ouviu falar, é uma engenharia reversa. Eles pegam algo que deu certo, muito certo, e vem fazendo ao contrário, como que aquilo ali aconteceu para dar certo. E vem voltando até o primeiro passo, e aí então ele sabe o porquê que aquilo ali deu certo. Isso. Né? Fazendo isso, a programação neurolinguística ela tem alguns pressupostos, são vários. Eu não vou comentar todos aqui, mas aqui, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, tem um bem característico que eu quero fazer. Ele fala o seguinte: mapa não é território. Quando eu aprendi isso aí, lá atrás, logo que eu comecei a fazer meu treinamento, eu aprendi o que mapa não é território. Eu vou falar de relacionamento interpessoal dentro da minha própria casa primeiro. Eu com a minha esposa. Quando eu entendi, e depois eu expliquei para ela que a minha esposa também vem me acompanhando, né? Ela é do serviço social, mas ela vem me acompanhando na inteligência emocional. E eu expliquei para ela pela primeira vez, e ela entendeu. Quando os dois entenderam, não precisa ser os dois, mas quando os dois entenderam o que é mapa não é território, eu já vou explicar direitinho o que é, tá? A nossa vida mudou drasticamente. Mas drasticamente. Eu vou fazer um exercício para que quem está lá entenda exatamente o que é mapa não é território. Eu vou pedir para você agora. Você fecha seus olhos, imagine uma rosa.
Uma rosa. Eu vou pedir para você que está aí também assistindo a gente, fecha o olho agora também, imagina uma rosa. E aí eu quero pedir que você coloque detalhes nessa rosa. Coloque cor, coloque cheiro, formato, o que ela tem, o que ela não tem. Os maiores detalhes, quanto mais detalhe você colocar nessa rosa, melhor. Você na sua casa também, quanto mais detalhe você conseguir colocar nessa rosa, melhor. Eu falo ou só imagino? Não, isso, já imaginou? Tá, pode abrir o olho agora. Quem tiver aí também pode abrir o olho. Eu vou te fazer a pergunta agora. Descreve para mim a sua rosa. Ó, é uma rosa bem real. Bem real. Mas é uma rosa com o cabo machucado, com espinho, com as folhas, algumas bonitas, outras não. Com as pétalas um pouquinho murchadinhas em cima. Que cor? Vermelha. Que é acho que todas as rosas. Tem cheiro? Tem. Tem cheiro? Não é bom, viu? Não é bom, isso, não é bom. E tem folhas? Tem folhas também. Tem folhas. Você pensou em alguma rosa? Não chegou a pensar? Tá. Se a gente perguntasse agora pro público aí, inclusive se o pessoal quiser escrever aí no chat agora, né? Dá para o pessoal escrever? Escreve aí como foi a rosa que você pensou. Pode escrever aí agora. Pequeno detalhe, só o tamanho, a cor. Escreve alguma coisa sobre a sua rosa. Quando a gente olhar esses comentários, você vai perceber que se tiver 100, 500 pessoas escrevendo a sua rosa, não vai ter duas rosas iguais. Por quê? Eu poderia ter pensado numa rosa amarela, um perfume muito bom, com caule, sem espinho e sem folha. O outro pensou numa rosa branca, com caule, com espinho e fechada. O outro pensou num botão. Tem quem pense num ramalhete de rosas. Onde que eu quero chegar no mapa não é território. Qual é a rosa certa? Nenhuma. Não tem. Também não tem errada. Não tem errada, exatamente. É aí que entra o mapa no território. Então, se a gente lembra dessa rosa, se a gente pensar em todo momento que não existe rosa certa e não existe rosa errada, aquilo que você está me fazendo agora, que poderia eu concordar ou discordar, quem está certo? Mapa não é território. Você me falou a melhor rosa que você tem no seu mapa de mundo. Assim como eu falei a minha, eles falaram a deles. Então, quando eu descobri isso, mapa no território, você pode não concordar, você concordar zero com aquilo que eu estou falando. Mas você pensa na rosa, você fala, é o mapa de mundo dele. Quando a gente entende que cada um tem o seu mapa de mundo, a sua inteligência emocional cresce assim absurdamente e principalmente você acaba não se estressando, não ficando bravo, não vai se indispor. É o mapa de mundo dele. Você só não precisa concordar. Você falou uma palavra importante e eu quero me dirigir a você que está nos assistindo. Sabe, né, qual é o intuito do podcast? Que é justamente falar sobre saúde mental. Como que anda seu estresse? Como que anda a questão da ansiedade com você? E o Barril falou uma palavra aqui, acabou de falar ela, né, da questão do estresse. Diminuição do estresse, na diminuição da ansiedade. Pode ser, é correlacionada? É muito correlacionado, inclusive ela fala diretamente ao estresse, diretamente à ansiedade. Eu acabei de dar agora uma pitadinha que inclusive é da PNL, que é o mapa de mundo, né? Então imagina, talvez, quando eu disse lá, eu com a minha esposa lá na minha casa, isso aí serve em todo lugar, né? No trabalho, na rua e etc, etc. Lá na minha casa, quantas vezes eu não me estressei, ou ela não se estressou comigo por conta de, sei lá, de um prato, de uma parede, de uma peça do carro, de uma compra ou de uma dívida, não sei. Quantas vezes? Pisar com o chinelo sujo. Isso, quantas vezes eu não pisei? É mapa de mundo. Então, assim, isso é uma das pontas que a inteligência emocional traz para que você... Para que o estresse? Tem mais algumas coisas, a gente vai falar ali na frente, mas, por exemplo, as coisas que eu faço que está bom para mim, sem eu ofender o metro quadrado do outro, tá bom para mim, tá ok. E o outro precisa entender que o que tá bom para ele tá bom e o que tá bom para mim também está bom. E aí não tem um conflito. Então, olha só, já o estresse saindo de cena. Entendeu? Ansiedade. Ansiedade, o que é? A preocupação com o futuro, com algo que vai acontecer. Se é que vai acontecer. Isso que é interessante. É a dor sem a dor. É, né? A dor sem a dor. Às vezes você se preocupa, você move montanhas, você se indispõe e nem acontece. A inteligência emocional é justamente para que você viva, e ela fala muito nisso, o aqui e o agora, o presente. Porque o futuro, o passado está lá. Já aconteceu, você não consegue mais mudar ele. O presente é nós aqui agora, fazendo aqui o que a gente está fazendo agora. E o futuro? A Covid, apesar de todos os males, ela veio para mostrar para a gente. Será que vai ter o futuro?
Quantas pessoas a gente não conhece aqui que não viu esse futuro? E quantas dessas pessoas, talvez, movimentaram o mundo, tiveram estresse e não viveram a vida por conta de um futuro que não tiveram. Que não chegou, né? Que não chegou. E a inteligência emocional, ela justamente trata disso. Barril, nós estamos conversando a respeito, né, dos benefícios que essa habilidade emocional pode trazer para o ser humano, né? Perfeito. Mas essa falta de habilidade emocional também, ela pode contribuir para, de repente, gerar uma questão de saúde mental ou até uma questão de dependência química? Tá. Para eu poder entrar nesse assunto, eu queria explicar também, rapidamente, como que se forma um aprendizado no nosso cérebro. É um pouquinho de neurociência, mas eu não vou entrar como eu disse lá no comecinho, eu não vou entrar mas eu preciso dar uma fundamentação. O nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios. E cada um desses neurônios, eles se conectam entre si. Quando a gente aprende algo novo, é porque um neurônio desse, o neurônio, se eu fosse pegar um microscópio e aumentar, ele é uma bolinha cheia de raízes. Tá? Ele é ramificado. Bem né, simplificado possível. Uma bolinha cheia de raiz ramificada. Uma dessas raízes, quando você está aprendendo algo, eu gosto muito de dar o exemplo de andar de bicicleta, que todo mundo se conecta com andar de bicicleta. Porque quando você está aprendendo a andar de bicicleta, uma raizinha desse neurônio começa a crescer. E aí você vai lá e você não se equilibra, tá com a rodinha, não tá com a rodinha, fica só na rodinha andando e a raizinha está crescendo. Depois você vai lá, já tira um lado da rodinha e a raiz está crescendo. Vai chegar um determinado momento que você já começou quase que se equilibrar, já está sem as duas rodinhas, ainda está colocando o pé no chão, e essa raiz ela encontra um outro neurônio e faz uma ligação. E aí você já está lá naquele momento lá, você já está andando de bicicleta, já é equilibrado. Lógico que depois vem a prática, né? Que é a habilidade que você vai ter andando várias vezes. Mas você já conectou. Essa conexão é uma gravação física. Geralmente, quando a gente tem um prazer, algo que a gente gosta muito, também foi criado uma conexão física. E aí você falou, né? Como que a inteligência emocional... A pergunta ela pode... A falta de entender essa inteligência emocional pode criar-se ou contribuir para uma dependência química. Então eu expliquei então como que se forma lá o neurônio, como que ele aprende algo. A dependência química, na verdade, ela é como que eu poderia dizer assim, a pessoa começou a usar algo onde o cérebro ainda não sabe o que é. Ele não reconhece, ele não sabe o que é isso. É algo estranho. Só que a pessoa vai lá e usa e por algum motivo ou outro, ela teve uma sensação de prazer. Ok. Quando a pessoa experimenta uma vez ou outra, você acha que tá tudo bem, tá ok. Aí ela experimenta uma vez, ela experimenta outra, é como andar de bicicleta. E a raizinha está crescendo. E a raizinha está crescendo do neurônio. Até que ela se conecta com o neurônio, e aí o cérebro aprende, fala, caramba, não é bem assim, mas só para elucidar. Isso dá muito prazer. Quero mais disso. É quem adora tomar Coca-Cola, quem adora comer alguma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo sintoma, só que esse sintoma deu um prazer. Então a pessoa sempre, o inconsciente sempre vai querer um pouco mais de prazer. Você falou de Coca-Cola e eu sou uma dessas pessoas. Aí, ó. O cérebro, então, ele condiciona, né? Ele faz uma ligação. Isso. Física, se você colocar um instrumento, você vê. E como que essa ligação, por exemplo, eu sou viciado em Coca-Cola. Perfeito. Tomava muito. Agora eu tô tomando água. Isso. Vou tentar... Mas você sente a vontade ainda. Sinto a vontade e não é o mesmo gosto. Uhum. E como a inteligência emocional pode contribuir para mim, no caso, ou para um dependente químico, para mim deixar de tomar essa Coca-Cola? Vou falar da Coca-Cola, que é um pouco mais simples, depois eu falo do dependente químico. Tá. A Coca-Cola, apesar que os dois têm o mesmo viés, a primeira pergunta que a inteligência emocional faria para você é: você realmente quer parar de tomar Coca-Cola? Por quê? Vou até entrar um pouquinho na religiosidade, né? É o livre-arbítrio. E além do livre-arbítrio, se a pessoa também... Às vezes a pessoa fala, eu quero. Você pode falar assim pra mim, não, Barril, eu quero parar de tomar Coca-Cola. Mas e se eu quero, foi daqui, ó. Se eu colocar 2 litros ali, você derruba ele todinho. O cérebro, ele sabe quando nós estamos mentindo pra nós mesmos? O nosso inconsciente sabe. Nosso inconsciente. Sabe. Entendeu? Você sabe quando você fala pra mim, eu quero, mas você não quer. Então você tem que realmente querer. E aí, agora eu vou pegar um link e idem pro dependente químico.
que aí é um outro caso à parte, por isso que eu falei que eu vou falar separado, mas assim, ainda está da mesma maneira, porque a Coca-Cola dele seria a química que ele utiliza. Ok. Vamos dizer que você sabe, não, eu quero mesmo, e realmente você sabe que dos malefícios que traz uma Coca-Cola, e se você quer ser mais saudável. Tá. Existem duas maneiras dessa raizinha crescer. Uma é o hábito. Você começou já a criar uma raizinha lá da água, só que essa raizinha tem que crescer o suficiente para encontrar um outro neurônio para que ela realmente substitua aquele caminho lá. Só que você vai criar uma outra raizinha para tomar água, mas a da Coca-Cola ainda está lá. Ela nunca deixa de existir. Ela nunca deixa de existir. Essa é uma coisa. Como que ela cria, então? Repetição. Várias vezes. Repetição, várias vezes. Eu falei do componente químico e estou falando da Coca-Cola. Existe uma segunda maneira, que cria essa raiz. E aí, esse aqui é muito importante, dá um tema da gente fazer um outro podcast só disso. Um trauma, por exemplo. Como que é criado um trauma? Um trauma choque, né? É um choque, é instantâneo. Tem pessoas que têm trauma porque, igual, se a gente estivesse aqui agora e cai alguma coisa ali, faz um estrondo, um barulho muito grande e a gente se assusta muito, um de nós aqui pode ter um trauma. E o trauma, quando a pessoa tem um trauma, é um neurônio que criou uma raiz e se ligou no outro. Opa, peraí. Eu acabei de falar que é repetição. E andar de bicicleta pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano. E agora eu estou falando que o trauma cria um neurônio. Então, a segunda maneira, que cria um caminho diferente, essa ligação é para um alto impacto emocional. Como que a inteligência emocional, respondendo a pergunta, pode contribuir então para você parar de tomar a Coca-Cola? Eu pegando esse caminho que existe já da Coca-Cola e cortando ele fisicamente. Como? Um alto impacto emocional. Então, se você fazendo sozinho do jeito que você está fazendo, você vai começar a tomar só água, ok? E vai deixar de tomar só Coca-Cola. Mas a qualquer momento, você pode voltar a tomar Coca-Cola. Não é que com alto impacto emocional, você nunca mais vai tomar Coca-Cola. Quando eu fiz o meu treinamento de programação neurolinguística, foi em 1999, eu fiz lá no palco, lá ele pegou uma pessoa e ele estava ensinando uma técnica, que é essa técnica, que é para você parar de gostar de alguma coisa, e ele fez da Coca-Cola. Eu falei, eu quero essa, e eu fiz comigo. Eu afirmo para você que de 1999 até 2024, data de hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de Coca-Cola na minha boca. E eu tomava muita Coca-Cola. Indo lá para o dependente químico, é a mesma situação. Então, ele foi utilizando e ele criou um caminho de prazer. Ao ponto que quando você tem o prazer, o seu inconsciente, ele sempre vai querer esse prazer. Se você não romper isso, que é o da Coca-Cola, por que a gente toma Coca-Cola? Porque é geladinha, é o gásinho, é gostosa, mata a sede, que não mata, dá mais sede. Doce. É doce, entendeu? É a mesma coisa, é assim que ele vê o componente químico. Então, com a inteligência emocional, com um alto impacto emocional, esse dependente químico, ele se desvencilha do prazer. O cérebro dele entende que aquilo ali não dá mais prazer. Por que eu falei que eu quis separar e falei que é diferente? Porque, inclusive, que é diferente. O dependente químico, o que acontece? Quando ele está nesse estágio, ele já não tem mais controle sobre ele mesmo. E aí, diferente da Coca-Cola, o produto químico, ele causa outras coisas no cérebro. Além disso. Que aí agora você acho que vai passar para... Na verdade, pelo que eu estou entendendo, foi a primeira vez que eu escuto falar, né, sobre ações assim da inteligência emocional. Mas uma coisa interessante é essa forma. O trauma, ele muda, ele mexe com a questão do nosso... E o que é interessante, eu vou falar um pouquinho rapidamente do trauma. O que é interessante no trauma é que, geralmente, na maioria das vezes, ele pode acontecer em qualquer época. Agora pode acontecer um trauma. Mas quando a pessoa sofre, quando a pessoa tem algum problema, esse trauma veio lá da infância. Tá? Até no ventre materno. Ainda sofre. A gente corre o risco ainda. Corre o risco não. Existem traumas de ventre materno. Entendeu? Quando falando da inteligência emocional, existem dinâmicas onde você faz uma dinâmica, né, que você vai até lá o ventre materno e identifica um trauma no ventre materno. Entendeu?
Pode falar. E é certo dizer que uma pessoa, né, que ela vem treinando ali, melhorando a sua inteligência emocional, ela muda e melhora também os seus comportamentos, o seu convívio, e isso afeta além de si, mas é visível. É visível por quê? Como eu te dei o exemplo lá do mapa no território, dentre outras que eu poderia falar aqui, né? Posso dar mais um exemplo, só para ficar mais claro, senão eu vou ficar só nesse mapa no território. Imagina o seguinte, eu vou te dar um presente hoje, e esse presente eu pego uma chave de um carro e te dou e eu falo, ó, é uma Ferrari. Porra, quem não quer ganhar uma Ferrari, né? Então tá, eu te dei uma Ferrari. A hora que eu vou te entregar essa chave dessa Ferrari, você só vai pagar o IPVA dela, mas esse ano não precisa, só ano que vem. Porque esse ano aqui eu não tenho dá pra você vender. É. Quando eu te dou essa chave da Ferrari, eu te entrego a chave e eu vou te fazer uma orientação. Gustavo, aqui tá a chave da sua Ferrari, só que tem um probleminha. Essa Ferrari, ela tá com um problema. Imagina quando você tá no volante e que você vira ela pro lado esquerdo, ela vira pro lado esquerdo, claro. Às vezes, não é sempre, uma vez ou outra, quando você vira ela pro lado esquerdo, ela vai pro lado direito. Não é sempre, mas pode acontecer. Os pedais dela, ela é automática, ela só tem 2. Né? Você pisa no acelerador, ela acelera, pisa no freio, ela freia. Porém, às vezes, você vai acelerar ela e ela vai dar uma freada brusca. Com a força que você pisar no acelerador é a força que ela vai frear. E o inverso do lado do freio é a mesma coisa. Pode ser que você vai frear ela e ela dá uma acelerada, mas não é sempre que acontece isso, não, é de vez em quando. Eu só não sei te precisar quando que isso acontece. Aí eu te faço a pergunta. É um trauma na certa. Aí eu te faço uma pergunta. Nós estamos aqui, né? Eu perguntaria assim para vocês, teria coragem de ir para Campinas com essa Ferrari? Não, nem de dar a volta no quarteirão. Nem de dar a volta no quarteirão. Aonde eu quero chegar com esse exemplo da Ferrari? A Ferrari sou eu, barril. E se eu quero ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. E se eu quero ir para a direita, eu vou para a direita, porque eu mando. Eu sou o piloto da Ferrari. Se eu quero parar, eu vou pisar no freio e eu vou parar. E se eu quero acelerar, eu vou pisar no acelerador e eu vou em frente. Agora, você me fala qualquer coisa agora, nesse exato momento, a gente aqui com o pessoal ao vivo, você fala alguma coisa para mim e você me tira do meu eixo. E eu fico bravo, eu fico nervoso, eu quero te retribuir a ofensa. Quem está controlando a Ferrari? Quem está controlando a Ferrari? Então, assim, eu dei um exemplo, eu tenho uma palavra, né, que, para não falar um palavrão, né? Ah, você pode, barril, mas você é vagabundo. Tá. Eu sou um vagabundo? Eu me considero um vagabundo? Então, desculpa, mas eu vou para a direita. Eu não vou para a esquerda. Você quer me levar para a esquerda, mas eu não vou. Entendeu? Então, é nisso que a inteligência emocional contribui. Perfeito, Barril. E para as pessoas saberem, né, a finalidade de trazer o Barril aqui para conversar sobre inteligência emocional, é porque nós percebemos que muitas pessoas, né, a pessoa que faz uso de droga, ela tem uma certa dificuldade em lidar com a emoção dela. Sim. Mas as pessoas acham que a droga é a questão do problema daquela pessoa, quando não é, na verdade. Ela tem uma série de situações como sentimentos, emoções, ações que ela faz que também são um problema, né? E é fundamental ela ter essa questão da saúde emocional, da questão da droga, mas também desse aperfeiçoamento no treinamento, né? Como você coloca aqui o treinamento de inteligência emocional, isso. Também é uma ferramenta, né? Porque depois da droga existem vários outros fatores que a inteligência emocional pode contribuir para a vida dessa pessoa. Posso dar até uma abrangência um pouquinho mais nesse assunto, se você me permite? Eu falei do neurônio, como que se forma o neurônio, né? Tá, então, agora eu vou falar do dependente químico propriamente dito. Então, o que acontece? Vou voltar lá no comecinho. Ele experimentou lá pela primeira vez, e aí achou legal, às vezes foi só um embalo, às vezes foi só uma provinha, e achou legal. O cérebro sabe nem o que é isso. Num outro momento, daí eu já experimentei, daí tal, experimenta de novo. Existem aqueles que já caem direto. Eu estou falando aqui uma situação, mas existem várias situações, tá? É só para a gente poder abordar o tema. Então eu crio uma historinha que é para o pessoal estar me acompanhando. Então aí ele vai mais uma vez e mais uma vez, o neurônio cria lá a sua raizinha, liga lá, opa, o cérebro fala, caramba, isso é bom, eu quero mais disso, e ele continua a usar. Ele está em busca do prazer. Certo. Só que, infelizmente, ele está condenando
está condenando a própria vida. Porque ele vai ficar tão dependente desse prazer que quando ele não tem o prazer, o cérebro fala, me dá mais, eu quero mais. É como se fosse o seu cérebro pedindo a sua Coca-Cola 24 horas por dia, ou então 10 vezes no dia, entendeu? O histórico não é regra, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes, só reforçando o que você falou, na maioria das vezes, o histórico desse dependente químico vem da infância. Ele teve maus tratos, ele teve abuso sexual, ele teve abuso verbal, ele foi humilhado, ele teve dificuldade financeira. Ah, mas é só quem tem dificuldade financeira? Não, não é. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira muito boa e eu diria que o caminho pode ser até mais curto. Então não é a situação financeira que diga. Mas, então assim, ele tem todo um histórico lá da infância dele e aí ele achou um prazer, que é a droga, que é o componente químico. Tá. A partir desse momento, ele já não acredita nele mais. Ele não acredita nele, ele acha que ele não é capaz e que ele não pode. Então, essa pessoa, depois de um certo tempo, ela não tem mais nem sonho. Ela não sabe nem mais o que ela quer. Ela se não você se perguntar, enxerga como pessoa, não né? se enxerga mais como pessoa, não sabe o que quer, não tem sonho, onde você quer chegar. Sabe o que ele vai levando? Vai levando. E aí quando ele precisa, vai lá, aí tem um momento de prazer. Só que isso é volátil, ele vai e passa. E aí ele precisa ir cada vez aumentando um pouco mais a dose, porque esse momento de prazer ele também diminui. Porque o organismo acostuma. Então ele começa a aumentar a dose para ter um pouquinho mais de prazer. O organismo acostuma, ele aumenta mais um pouquinho e vai passar a vida inteira assim e não vai chegar a vida como realmente ela é. O que acontece é, como que a inteligência emocional ajuda nisso? Agora que a gente vai chegar no que da questão. Ainda não está ajudando em nada. Por quê? Essa pessoa que está nesse estado que eu cheguei agora, ela precisa reconhecer que ela precisa ter algo, que ela pode ter algo. Mas, acabei de falar, ela não tem sonho, como que ela faz isso? Então essa pessoa ela precisa ser ouvida, porque com certeza, se você conversar com essa pessoa, ela tem alguma coisa que ela gostaria de ser ou gostaria de fazer. Vou abrir um parênteses agora. Imagina um jovem. E eu tenho inclusive uma história para contar que aconteceu comigo aqui em Piracicaba, na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha os jovens aprendizes. E eu trabalhei com vários deles. E tem jovem aprendiz, a gente já conversou aqui até no comecinho, antes da gente entrar no ar aqui, que tem jovem que não tá nem aí com nada, vai levando a vida, o pai banca tudo, ou não se preocupa mesmo e tal, e ele vai levando a vida. Às vezes vai trabalhar porque o pai mandou, vai fazer um curso porque a mãe quer, e etc e tal. E eu presenciei um jovem desse, que era aparentemente assim, estava fazendo porque o pai mandou e tal, mas estava lá, estagiário na empresa que eu trabalhava e tal. Pouco tempo atrás, na rede social, eu vi esse menino. Ele arrumou uma namorada, ele já é de maior, tá? Ele arrumou uma namorada e a namorada engravidou. E aí as famílias devem ter feito o que acontece geralmente, juntam os dois, arruma casa, foi morar. Bom, conclusão, esse filho nasceu. Olhando a rede social dele, essa pessoa, aquele moleque, eu vou chegar agora com todo respeito, eu vou falar porque eu tenho idade para isso, aquele moleque virou um homem. Por quê? Porque aconteceu algo na vida dele muito grande que apagou tudo aquilo do passado, tudo aquilo que ele fez, se ele fez alguma coisa errada ou não, tudo aquilo que era o passado dele, toda aquela falta de responsabilidade, apagou tudo por uma coisa, algo maior. O que é o algo maior? Uma criança, um filho. Então, então aconteceu algo na vida dele e eu vi ele na rua, eu falei, caramba, o cara é responsável, tá trabalhando, tá mantendo a família e tal. Tá. Fecha parênteses. Agora eu vou voltar onde eu estava. Contei essa história para falar do dependente químico. É a mesma coisa como se fosse esse jovem. Algo precisa acontecer na vida dele. Para que ele realmente... Eu vou falar uma palavra que um amigo meu me disse, que eu achei bonita a palavra. Ele transcenda. Para que realmente ele ultrapasse essa barreira. Porque por enquanto ele está atrás de um muro. E que ele não sabe o tamanho desse muro e muito menos ele não vai conseguir romper esse muro, porque é um concreto muito forte. É muito alto e o concreto é muito forte, ele não consegue romper esse muro. A única coisa que vai romper esse muro é ele ter algo que realmente transcenda tudo isso. Eu dei o exemplo aqui do menino, de um filho, mas eu não sei, por isso que precisa, esse dependente químico, ele precisa ser ouvido. Pode ser uma mulher, pode ser um trabalho.
qualquer coisa que ele veja aquilo ali como um plano de vida. Ao ponto que ele fizer isso aí a inteligência emocional começa a atuar. Até então, a inteligência emocional não consegue fazer nada. Quando ele está naquele pré-estágio, ainda não. É o que muitas pessoas falam, despertar espiritual, né? É isso. É isso que acaba fazendo e criando. Aí ele consegue pular esse muro. A partir do momento que ele pulou esse muro, aí ele precisa da inteligência emocional. Aí a inteligência emocional entra. Falar, opa, agora é comigo. Aí tudo, um pouco disso que a gente falou e mais um monte de coisa que eu poderia falar aqui, que ele vai começar a reconhecer as emoções, ele tem um propósito, ele tem algo que ele quer confiar. E se ele fizer algo e ele ganhar algo, seja um emprego, seja financeiro, seja material, seja um filho, seja o que for, quando ele ganha algo, ele fala, nossa, tem alguma coisa lá na frente. E aí ele consegue se libertar. Mas lembra da Coca-Cola que eu te perguntei? Você realmente quer? Tô tomando água. Mas, pessoal, voltando, né, para que todos entendam o objetivo e por que nós linkamos, né, essa questão da inteligência emocional com a dependência química e também com a saúde mental. Como eu falei aqui há pouco tempo, a droga em si, ela é uma das partículas daquele ser que está incomodando aquela vida, aquele ambiente. Quando você retira a droga do dependente químico, todos os outros problemas, eles estão lá ainda. Do mesmo jeito. Então, ele ainda, se ele é violento, ele continua sendo violento. Se ele mente, ele continua mentindo. Se ele é depressivo, ele continua na depressão. Então, a droga, ela é um dos fatores. Exatamente. Mas há necessidade de se tratar o ser dele também, exatamente, né? Então, por isso que a gente fez esse link. E, Barril, fale uma coisa para mim. Você escreve, você faz material, as pessoas podem acessar. Sim. Como que... Então vamos lá. De tempos em tempos eu divulgo nas minhas redes sociais, eu faço esse treinamento. Eu tenho 2 treinamentos. Coloca a rede social dele aí, Fernandinho. A sua rede social qual que é? É o Instituto Barril Novo, né? Que é a rede social do meu instituto. A fotinha dele. E é Instagram? É o Instagram. Eu tenho vídeos no YouTube. Também tenho vários vídeos no YouTube, né? Não sei se o YouTube tá aí. Não tá aí, mas tudo bem. Tá lá o Instituto Barril no LinkedIn. Tá lá tá lá Marcos Barril Novo no YouTube. Então, no YouTube eu tenho vários vídeos onde eu secciono isso aí. Eu também faço alguns vídeos direcionados para pessoas de empresa, para que ele possa agregar algo, para que ele possa realmente ter a inteligência emocional na empresa. Como eu tenho 33 anos de empresa, eu sei aonde é que pega. Quando você está na empresa, o que eu explico lá às vezes você tem uma puta de uma condição de ser melhor na empresa, de ter um cargo melhor, e outra pessoa que tem menos condição que você entra. Você fala, como isso? Todo o meu conhecimento, todo o meu desempenho... Não valeu nada. Não valeu nada. O cara entrou lá, o cara não sabe nada. Sabe por quê? Soft skill. O cara tem a inteligência emocional. Entendeu? Não adianta você pegar uma pessoa que tem 4, 5, 10 diplomas e ele não sabe reconhecer a emoção dele. Ele está numa reunião com o diretor, ele vai ficar nervoso? Isso, inclusive, é um problema que as empresas falam muito. Sempre, né? Sabe, pega, como que é lá que eles falam? Contrata ela pelo diploma, pelo currículo e demite pelo comportamento. É isso, é a soft skill. Então, na rede social, falando de novo, então tem o Instituto Barril Novo, o Marcos Barril Novo lá no YouTube, tem vários vídeos lá, toda semana eu coloco um vídeo novo. Tem o LinkedIn, né? E você falou que tem uma surpresa. Então, eu queria aproveitar, né, a oportunidade, quando você me convidou, eu fiquei bastante grato. Eu falei, eu preciso levar algo que as pessoas que estejam acompanhando, que estejam vendo, também leve algo, né? Então a gente falou um pouquinho aqui, nosso tempo é curto. Então não dá para se aprofundar muito, a gente tinha muito para falar sobre isso aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz um e-book. Certo. Geralmente, como eu falei da empresa, mas o título do e-book é Estresse no Trabalho. Entendeu? Certo. Porém, tudo que está lá no e-book serve para o trabalho, para a sua vida pessoal, para a sua vida de relacionamentos, porque são dicas de como evitar estresse. Até por causa do burnout, né, que está tendo muito afastamento nas empresas por conta do burnout. E esse e-book aí, ele realmente ele traz assim... Eu tinha um pouquinho de dificuldade de leitura, e eu acredito que muita gente tem. Se eu pegar um livro desse tamanho, eu olho para ele assim e falo, nossa, eu vou ler esse livro aqui, então dá uma preguiça. Se for o PDF, então, meu Deus do céu, aí que eu não vou ler mesmo. Então esse e-book ele é curtinho, letra grande, imagem, mas tem conteúdo. Tem tópicos e tem conteúdo que vai ajudar a pessoa a eliminar o estresse. Lá está estresse no trabalho, mas entenda estresse. Estresse na vida. E isso. Como a pessoa poderia acessar vou fazer o seguinte, lá no Instagram, @Instituto Barril Novo.
O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que você, então, entre lá, siga o Instituto. Detalhe, tem que estar seguindo o vereador Gustavo Pompeu, tem que estar seguindo ele. Segue o Instituto e coloca lá no comentário, tem no primeiro feed, no feed, o primeiro post que tem lá, tá fixado, eu fixei lá. Você só comenta assim, ó, eu quero. Então comenta lá, eu quero, segue o Instituto Barril, segue o Gustavo Pompeu, eu vou certificar. Se você estiver seguindo ao Instituto e ao Gustavo e colocou lá, eu quero no comentário, você já ganhou esse e-book, eu vou enviar para você. Tá bom? E ela pode ter acesso e ler. Isso. Não, vai baixar, é um PDF, vai entrar lá no Google Drive, é um PDF, baixa o e-book, tá lá. Perfeito. Barril, mais uma vez aqui eu agradeço a sua disponibilidade, aceitar o convite, falar, né, trazer, que não são coisas que a gente discute, escuta todo dia. Não é normal esse tipo de informação, né? Então, espero que as pessoas que estão assistindo aí, elas absorvam, né? Porque é um conhecimento rico e que a gente pode usar nas áreas das nossas vidas. E até entendimento, é bom para um pai entender como lidar, né, com um filho. É bom para uma pessoa empregada saber como lidar dentro do mercado de trabalho. É bom para a gente se condicionar e viver uma qualidade de vida. Esse é o objetivo nosso sempre, trazer qualidade de vida para as pessoas. Perfeito. E pelo treinamento da saúde emocional, né, do conteúdo da saúde emocional, é possível ter esse treinamento e ter essa qualidade de vida, né? Então, sim. Obrigado por você não reter conhecimento e sim passar ao próximo. O meu maior prazer, na verdade, hoje, como eu te disse lá, o meu tempo de empresa, de CLT, o meu maior prazer é ver que aquilo que eu faço, eu dou um resultado. Eu também ministro palestras, né? E eu fui já em várias palestras. E a pior coisa que tem é você ficar lá 1 hora, 1h30, 1h20, sei lá, 50 minutos numa palestra, e escutar uma pessoa falar, e você sai de lá e com aquela interrogação. Então, inclusive, nas minhas palestras, eu tenho um lema comigo mesmo. A pessoa que for numa palestra minha, ela tem que levar alguma coisa para a vida. Então, geralmente eu coloco uma dinâmica de inteligência emocional no meio da minha palestra, que ela vai lembrar isso aí pro resto da vida dela, porque eu gravo no inconsciente dela. Perfeito. Entendeu? E eu via muitas pessoas falar, né? Tem que escolher entre a inteligência e a emoção. Mas na verdade não, né? Lembra que eu falei do Goleman? Uhum. Ele tem o QE, que é o coeficiente emocional. E o QI, que é a inteligência. E se você pegar o livro dele, ele afirma com todas as letras que o QE é muito mais importante do que o QI. Esse o Goleman, logo lá, sei lá, o ano que ele fez isso aí, ele já falou sobre isso. É isso, pessoal. Estamos aqui com o Marcos Barril Novo, né, mais conhecido como Barril. E eu quero agradecer mais uma vez, agradecer você pela audiência e que nós possamos levar, né, esse conhecimento para nossas vidas, para nossas famílias e ser multiplicadores também dessa informação. Tamo junto, obrigado pela audiência e na próxima semana, né, que você tenha uma ótima semana e nós vamos trazer mais cardápios para que você possa buscar a sua saúde mental, buscar a qualidade de vida, que é aquilo que nós desejamos para você. Tamo junto.